Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje tem muita coisa para eu falar, né? Já vai se preparando aí, né? Tem muita coisa para eu falar que eu quero compartilhar com a amada igreja. Eu quero aqui meditar juntamente com todos vocês, falar sobre casa. E no final, irmãs, eu quero falar sobre monte e eu quero colocar aqui um vídeo de um jovem pastor, um jovem ministro, em que veio uma onça. Não é muito aqui o perfil, não gosto muito de fazer isso, mas o intuito é assim, uma conscientização, um alerta para você que vai para monte, né? Um grande livramento que Deus deu para aquele rapaz, para aquele jovem. A onça veio, irmãs, a onça estava só olhando para ele, para atacá-lo, estava só olhando, observando, e ali Deus ministrou algumas coisas no meu coração. Irmãs, ela assim de longe, ele pregando no monte, né? Colocou lá a câmera e começou a pregar a palavra, né? Como normalmente as pessoas fazem. Irmãs, e lá atrás veio uma onça, irmãs. E Deus deu um grande livramento para esse pastor. Eu creio que foram ali vários fatores. E antes de colocar esse vídeo desse pastor, eu quero continuar na nossa meditação. Hoje é o capítulo 24 de Provérbios. Eu vou colocar o vídeo aqui, irmãs. As irmãs vão ver no final aqui. Eu quero falar também, vou falar sobre a meditação de hoje. Vou falar sobre casa suja, né? Dando algumas orientações, alguns direcionamentos para todas vocês. Então esse vídeo vai ser um vídeo um pouco longo, né? E ali o vídeo do pastor eu editei, cortei assim um pouco da parte, até para não ficar muito longo. Não é muito aqui o perfil do canal, mas eu vendo aquilo, irmãs, eu passei também por vários apuros no monte. Não é esse ponto como ele passou e Deus deu livramento. Mas eu já passei muitos apuros no monte, eu vou contar aqui, né, nesse testemunho forte. Esse foi um testemunho forte, não foi com animais, não, foi com pessoas no monte. Então, irmãs, muito cuidado, você que vai para monte, você que é de monte, você que gosta de ir ao monte, né? Alguém me perguntou, mas Raquel, você vai para monte? Irmãs, hoje eu não vou mais para monte, né? A última vez que eu fui foi até com o meu pastor, com um grupo lá da igreja, que é totalmente diferente. Mas eu já tive uma época que eu vou contar no transcorrer desse vídeo que eu ia sozinha para o monte. Eu não recomendo que façam isso. Assim, foi loucura da minha parte e Deus me deu grandes livramentos. Não foi assim como animais, como nesse vídeo que vocês vão ver, que Deus livrou a vida desse rapaz, desse moço, né? Ele é um jovem pastor, eu creio que ele é um jovem pastor, um diácono, mas assim, um rapaz de Deus, né? Aparentemente. Mas irmãs, vamos aqui para a palavra, né? Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é a Raquel Mariana OFC. Amém? Então, hoje Provérbios capítulo 24, que diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos e não queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Tá dando conselho aqui, né? Tá dando conselho. Ele fala dos homens malignos e diz, né? Por quê? Porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. 3. Com sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras e de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Ou seja, ele está falando aqui, mais poder tem o sábio do que o forte,
e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Irmãs, a sabedoria e a inteligência, o conhecimento é algo que é muito importante. Uma das coisas aqui que ele fala, né, o homem de conhecimento é mais do que o robusto. Irmãs, uma pessoa que conhece uma grande parte do funcionamento das coisas, é uma pessoa que tem o poder de argumentação. Irmã Raquel, quem tem assim argumentação, argumentos, quem sobretudo, né, sabe o funcionamento, quem tem o conhecimento, vou utilizar a palavra certa, quem tem a informação. Informação é poder. Por isso que educação custa tão caro, né? Você olha aí os grandes colégios, né? Os pais pagam uma fortuna. E até pais milionários mandam seus filhos para fora do país. Porque eles sabem disso, que informação, poder da informação, né? Então ele fala aqui, ó, é mais do que o robusto, porque o robusto, ele quer agir tudo na força, no grito. Irmã Raquel, desse jeito, na força, no grito, não tem argumentos, irmãs. Por isso que ele fala aqui, ó, mais poder tem o sábio. Até o sábio, quando vai falar, ele tem graça para falar. E o homem de conhecimento mais do que o robusto. 6. Com medidas de prudência farás a guerra, e na multidão dos conselheiros está a vitória. Por isso que é bom prudência e conselheiros, para evitar uma derrota. 7. A sabedoria é mais alta para o insensato no juízo, e a sua boca não terá palavra. Olha que coisa linda, irmãs. A sabedoria é mais alta... eu falei errado, eu vou falar certo agora. A sabedoria é alta demais para o insensato. O insensato, tolo, nécio. Por quê, irmã Raquel? Porque a sabedoria... Primeiro que ela não existe nesse mundo, nesse plano terreno. A sabedoria é a elevação mais alta que existe, o último padrão. Mas, Raquel, qual que é o primeiro padrão? O primeiro padrão é a esperteza. Conseguir as coisas na esperteza, ser o esperto, querer levar vantagem em tudo, defraudar a pessoa. Esperteza, irmãs. Você olha nos presídios, lá tá cheio de espertos. Irmã Raquel, desse jeito, né? O nível, assim, um pouco mais elevado do que a esperteza é o conhecimento. O conhecimento você adquire lendo livros, frequentando escolas, universidades. Irmã Raquel, dessa forma. Frequentando escolas, universidades, você obtém o conhecimento. Leitura de livros. E é muito importante, irmãs. É de suma importância. Como eu falei aqui no anterior, né? O conhecimento, a informação. Irmãs, você se diferencia de uma grande parte da população. E o nível mais elevado é a sabedoria, que não existe nesse plano terreno. Não existe sabedoria aqui. Sabedoria quem dá é Deus. Deus dá sabedoria para Salomão. Deus dá, irmã Raquel, Deus dá. Sabedoria para Salomão. Então, por isso que ele fala aqui, a sabedoria é alta demais para o insensato. Irmãs, a mentalidade do insensato é aquilo dali.
não pode exigir, irmãs, não pode, é outra, como é que eu posso, é outro nível, irmãs, a pessoa não alcança, amada igreja, não, então assim, deixa lá, porque ele está falando aqui, a sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo a sua boca não terá palavra. 8. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. No dia da angústia, no dia da adversidade, tem pessoas que ficam com aquele sentimento de autocomiseração, de autopiedade. Ah, coitado de mim, que eu não aguento, porque eu estou sofrendo muito, porque isso, porque aquilo. Irmãs, está falando aqui, se te mostra fraco, frouxo no dia da angústia, não pode. Mas irmã Raquel, mas isso acontece. Irmãs, isso acontece, sabe por quê? Porque você não tem estoque no mundo espiritual. Tem isso, irmã Raquel, tem. Tem pessoas que só deixam para buscar a Deus em cima da hora. Em cima do problema da tribulação. Não pode, as pessoas se desesperam. Sabe aquelas pessoas que se desesperam por tudo? O espírito tem que estar o quê? Com estoque de orações. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Você vê lá, Mateus 25, aquelas virgens prudentes, tinha azeite. As que não tinham, que eram nécias, o que aconteceu com elas? Foram lá para buscar emprestado. Aí quando vem a tribulação, a pessoa fica com autopiedade, com autocomiseração, porque faltou isso. Irmãs, nós não podemos fazer da oração um recurso de emergência não, amada igreja. Não, irmã Raquel, não podemos fazer um recurso de emergência não. Não podemos não, irmã Raquel, não podemos não. Não podemos. Tem pessoas que só oram quando tá ali com a tribulação. Não, amada igreja. Tá tudo bem aparentemente? Glória a Deus. Mas continua, Senhor me guarda, Senhor me livra, Senhor... Né? Então, nessa hora que aí o teu espírito não vai se desesperar e você vai continuar na posição de homem e de mulher de Deus, buscando o Senhor. Vamos lá. Livra os que estão sendo levados para a morte, salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a sua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Está falando de Deus aqui. Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, favo, porque é doce ao seu paladar. Ou seja, aproveitar. Se tem mel, se a situação tá boa, aproveita, alegra-te, passeia, né? Vai fazer um piquenique, vai dar uma volta no parque. Filho meu, saboreia o mel, aproveitar. Irmãs, a vida não é só para ficar trabalhando e pagando conta e ir no mercado não, amada igreja. Dá uma voltinha aí, né? No parque, come uma pipoca. Marcão, desse jeito. Senta na praça, observa as pessoas. Isso é de Deus. Jesus vai falar, olhai os lírios do campo. É a correria, irmãos. Aí é uma correria. Porque eu ganho X, agora eu tenho que ganhar Y. E corre pra lá, e corre pra cá, e corre pra lá, e fica cansado. E paga contas, e faz casa, e demora em casa, e faz reforma, e tem que ganhar mais dinheiro, e vai fazer curso de pós-graduação, e vai não sei o quê.
Filho meu, saboreia o mel porque é saudável, favo porque é doce o teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do teu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Irmãs, eu quero aqui fazer um alerta aqui para vocês. A Bíblia está falando 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Aí parafrasearam este versículo, inventaram um versículo que eu vejo pessoas repetindo, que esse versículo não está na Bíblia. Qual é o versículo, irmã Raquel? O versículo é: o cair do homem, o levantar de Deus. Irmã, isso não está na Bíblia, irmãs. E eu vejo pessoas de renomes, às vezes, falando isso não está na Bíblia não, amada igreja. Pode ser um ditado popular, um dito popular, mas pegar esse versículo aqui, esse aqui existe, está na Bíblia aqui, irmãs, que eu estou lendo. 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Agora esse negócio, não, aí a pessoa está lá pregando, irmãs, mas glória a Deus, né? Pelo menos está pregando ali, né? Olha, o cair do homem, o levantar de... Você só ouve, observa e fala nada, né? A pessoa não pediu tua opinião, mas irmãs, eu aqui nesse canal eu tenho que falar. Isso aí, né? A Bíblia diz, irmãos e irmãs, que o cair do homem ainda fala, a Bíblia diz, a Bíblia não fala isso não, irmãs. Fala que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Mas pessoas caindo, às vezes no meio da rua, uma senhora, um senhor, aí pessoas ficam rindo, crianças ficam rindo, adolescentes rindo, não pode. A pessoa está passando uma prova, uma luta, por pior que seja, irmãs. Às vezes até Deus está tratando com aquela pessoa. Deus está tratando, irmã Raquel, tá, que foi uma pessoa ruim, causou muitos males. Aí nós não podemos nos alegrar não, irmãs. Ficar rindo, não. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o inimigo não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Quem a conhecerá, né? Aqui é uma interrogação. Tá falando aqui para não se associar com os revoltosos. Tem gente que é revoltado com tudo, irmãos. Tem que sair da aparência dessas pessoas. Sair, ó, de perto dessas pessoas. 23. São também esses provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. Uma das coisas muito importantes e boas no julgamento são pessoas imparciais. Não é bom, irmãs, presta bem atenção aqui. Eu vou falar aqui de todo o coração. Não é bom você ouvir somente uma versão, porque você vai estar sendo parcial no teu julgamento. Que julgamento, irmã? Que é o mental. Às vezes você nem conhece a pessoa, você não tem nem lá grandes intimidades. Aí vem alguém, porque é teu amigo, tua amiga, uma pessoa mais próxima, fala mal do outro e você acredita. E às vezes ali, tô falando no pensamento, né? A pessoa,
precisamos estar analisando, observando e esperar no Senhor. Irmã Raquel, desse jeito. Né? Tem alguns dias que um líder veio para mim e me pediu perdão. Uma pessoa. Mas Raquel, me perdoa. Justamente, irmãs, nós não podemos ser parciais. Precisamos ser imparciais e observar as ações das pessoas. Ficar no Senhor. Senão nós nos tornamos muito volúveis. Deus não nos chamou para sermos volúveis. Deus nos chamou para sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus e ter o discernimento de espíritos. E possivelmente quem fala mal, quem denigre, próprio errado é essa pessoa. Mas vamos lá, ó. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que repreenderem se acharão bem. E sobre eles virão grandes bênçãos, como beijo nos lábios é resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Tá falando o que aqui, irmãs? De provisão, providência. Tem gente que quer edificar a casa, fazer a casa, se a lavoura não tá pronta. Tem que arrumar a lavoura. Cuida dos teus negócios lá fora e apronta a lavoura do campo. Tá falando o que aqui, irmãs? De providência, de provisão, para depois edificar a casa. Cuida da lavoura, apronta a lavoura do campo. Cuida dos negócios da lavoura. Você vai morar num sítio. Primeira coisa que tem que ver, irmãs, plantar lá umas coisinhas frutíferas. Tá falando aqui, cuida dos teus negócios lá fora e apronta. Tem muita gente que quer arrumar a casa, bota uma casa, né? E depois como é que vai manter essa casa, amada igreja? Se não aprontou os negócios lá fora e a lavoura do campo. Compra um sítio, uma fazenda. Primeira coisa, como é que estão as árvores aqui, as frutíferas? Depois fazer aqui plantar aqui, né? Legumes, verduras, vou arar essa terra. Irmãs, não é fácil não. Não é fácil não, irmã Raquel? Não é fácil não, irmãs. Aquela terra ser autossustentável, irmãs, é muito trabalho. Mas arar aquela terra não é fácil não. Hoje tem máquinas, né, que ara muito fácil. Uma benção aquilo ali, mas ela vai fazendo assim, você vai puxando ela, aí ela vai fazendo assim, né? Eu não sei se é gasolina, eu creio que seja gasolina. Aí ela vai fazendo assim. Se tem alguém aqui que estiver me assistindo que quiser me auxiliar, né, me corrigir, fica à vontade. Mas eu já vi, é uma máquina assim, ela vai, aí você vai indo. Aí depois você só coloca as sementes, irmãs, coisa linda. Aí depois tem que montar a irrigação, aquela irrigação maravilhosa assim, para plantar alface, couve. Ai, irmãs, até essa terra ser autossustentável, ter condições ali de manter as pessoas que moram ali, irmãs, é muito do trabalho. Mas, Raquel, se não tiver a máquina, vai com boi. Boi também ajuda muito, os dois, né? Assim, de um lado do outro. Puxa. Mas, Raquel, se não tiver boi, aí tem que ser na enxada mesmo. Tem que ser na enxada, né? Com aquele chapelão grande. Por conta do sol, aquela blusa de manga para não queimar os braços, né? E aí, irmãs? Dá muito do trabalho. E ele tá falando aqui, ó. Cuida dos teus negócios lá fora e apronta a lavoura do campo. Para quê? Para que não haja escassez.
O que Deus está falando aqui para mim, para você, cuidar primeiramente da provisão. Para depois da casa, ó. E depois edifica a casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Nem o engane com os seus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedras em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, outro pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. A pessoa preguiçosa, ela não faz nada. Não faz. E eu estava falando aqui de campo. Irmãs, sítio, fazenda tem que plantar. A não ser que você viva, né? Aí depende muito, né? Dos animais, né? De gado. E ali uma vaca leiteira. Para você vender o leite. Tem todo um aparato também das vaquinhas, né? Tem que cuidar das vaquinhas. Tem que cuidar delas, né? Todo o mecanismo de higienização. Aquele leite vender para alguma indústria, né? Para fazer iogurte, manteiga, queijos, né? Então, assim, plantar milho, fazer plantação de milho. E outros tipos de plantação até ela ser autossustentável e render um valor financeiro para a manutenção da família. Mas o preguiçoso fala aqui que virá a pobreza sobre ele, porque ele não faz, né? Ele não faz. E uma das coisas assim, mas que atrapalha, falando agora de casa, muito a vida de uma dona de casa, é a preguiça. Preguiça, irmãs, é um demônio. Irmã, é um demônio. Aquilo dali é um demônio, irmãs. É necessário que libertação com o negócio de preguiça. Irmã Raquel? Libertação. Mas Raquel precisa de libertação nessa área. Porque não é normal, irmãs. Uma casa bagunçada, uma casa toda desordenada, desalinhada, um monte de coisas para fazer, as crianças para cuidar, o marido para cuidar, o almoço para fazer, a geladeira para limpar, o fogão para limpar, a roupa para lavar. Irmãs, e a pessoa deitada, fica 24 horas no celular. Irmãs, isso não é normal. Em redes sociais, irmãs, bota aí um tempo. Precisa de libertação, jejum e oração e pedir a Deus, Senhor, me liberta disso. Vou até mais a fundo, Senhor, me liberta desse celular. Porque isso tudo é criado já com uma intenção. Então, manter uma casa alinhada é muito importante, amada igreja, para o funcionamento da casa, para evitar, né, doenças e chamar a presença de Deus para a nossa casa, a nossa família. Banheiro, cuidado com banheiro, ralos de banheiro, tampa do vaso aberto. Irmãs, em nome de Jesus, fecha a tampa do vaso, que aquilo ali é um sugador de energia assim, ó. E tem tudo de ruim ali. Os ralos, principalmente de banheiro. Além de ser contaminado, suga. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Fecha a tampa do vaso. Fecha a tampa. Essa palavra é para homens e para mulheres.
Então, irmãs, uma casa bem alinhada, você tem até prazer de chegar em casa. Irmã Raquel, saber que você vai chegar, sua casa tá limpa, não tem louça, você volta para casa com prazer. Tem isso, irmã Marcos, sim, com alegria. Mas quando você sabe que você não quer nem chegar em casa, tem isso, irmã Raquel? Tem. Então, amada igreja, em nome de Jesus, isso contribui até para a saúde mental da pessoa. E fica naquele ciclo, preguiça, desânimo, e o inimigo entrando, e o inimigo atuando, e fica, né, e fica naquele ciclo até quebrar aquele ciclo e formar o hábito. E Deus também libertar primeiramente, demora um pouquinho, é por esforço. Irmãs, se é por esforço que o reino dos céus é adquirido à força, imagina as coisas daqui da terra. É necessário também uma força intrínseca dentro, determinação. Não, eu vou cuidar. Cada dia eu vou fazer um pouquinho, irmã Raquel. Então, cada dia eu faço um pouquinho. Amém, amada igreja? Cada dia eu faço um pouquinho. Por exemplo, para mim não funciona o faxinão. Eu fico cansada, talvez para você funcione. O ideal, tô falando eu, é um pouquinho, cada dia. Amém? O que funciona para você? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Você tira um dia da faxina, ou cada dia você faz um pouco, ou cada dia da semana você faz um algo. Coloca aqui que eu quero saber. Amém? Então, amada igreja, eu quero falar aqui de monte. Irmãs, muito cuidado ao ir para o monte. Cuidados, vigilância, prudência ao ir para o monte. Eu já tive experiências no monte, eu nunca contei isso aqui no canal e eu vou contar hoje, irmãs. Vou contar hoje aqui. Eu já cometi, assim, loucuras com relação a negócio de monte, que hoje eu não faço mais. Não faço mais. Deus ali já me livrou. Não de animais, como no caso desse pastor que eu vou colocar o vídeo aqui daqui a pouquinho. E vocês vão ver que a onça vai vir para ir até ele. Eu creio até que aquele pastor, irmãs, ele estava em jejum. Para pregar ali, ele estava em jejum. E o que eu acho interessante, depois eu vou fazer um comentário, mas eu já passei por experiências de livramentos no monte. Eu já contei aqui no canal que eu ia muito pro monte, ia todo dia pro monte. Esse monte aqui, né, que tem aqui próximo. Era um momento que eu tava passando e eu não tenho, assim, palavras para dizer, né? Era um momento, assim, muito específico na minha vida. E aquele momento passou. Eu me lembro uma vez aqui no Arraial, né? Subindo lá para o Monte Horebe, apareceram vários cavalos. Cavalos pretos, cavalos brancos, e eles correndo assim, no Arraial. Tinha algumas pessoas comigo, elas se afastaram, porque eu não sei, irmãs, se aqueles cavalos eram selvagens, eu não sei, mas eles estavam assim, e eram cavalos bonitos. Eram uns 4 cavalos, eles estavam... 4 não, era 5, irmãs. Um grupo de cavalos. E eles correndo, fazendo aquele poeiral no arraial. Eu falei, Jesus, o que é isso? Irmãs, eles estavam assim, aí ali, foi um livramento. Isso tem bastante anos, aqui em cima no arraial. E ali eu desci. Eu me lembro uma outra certa feita, que aquilo ali me impactou. Isso já foi assim, de uns anos pra cá. Um livramento muito grande. Eu me lembro que naquele dia eu tinha ido ministrar em uma igreja na parte da manhã, numa consagração, numa igreja. E como já tinha muitos anos que eu não ia para o monte, né?
Eu resolvi ir naquele dia para o monte, irmãs. Era um sábado. Era um sábado de manhã. Fui para a consagração. Da consagração, eu resolvi ir para o monte. Fui direto da consagração para o monte. Estava arrumada. Irmãs, era mais ou menos o horário do meio-dia. E quando se vai muito para o monte, no passado, não sei como é que está hoje, mas não deve ter mudado muito. Mas o horário assim, um pouco mais deserto do monte é o horário desse do meio-dia, do almoço. Tá vazio, fica vazio, irmãos. Fica vazio, irmã Raquel, fica vazio. Só tem 1, 2 pessoas no máximo, irmãs. O horário que o monte fica vazio, principalmente dia de sábado. Agora tem outros dias que fica cheio. Por exemplo, sábado de manhã, quando é feriado, o monte fica cheio o dia inteiro. E vem caravanas, vem muitas pessoas quando é feriado. Mas dias comuns, sábado, dia de sábado, no horário do almoço, irmãs, e foi no horário do almoço que eu fui, irmãs. Olha, a falta foi assim, sabedoria, foi um erro ali. Eu fui, o monte estava vazio, mas e eu já sabia, não me lembrei na hora, né? Não tive essa... Irmãs, fui lá, tinha umas 2, 3 pessoas, irmãs. Eu peguei, eu desci por outro caminho. Eu não voltei pelo caminho que eu vim pela frente. Esse monte, ele tem duas alternativas. Uma por essa, que é a mais comum, e tem a outra, desse lado aqui, que é o que dá aqui na minha casa, aqui, que desce, dá aqui o caminho da minha casa. Irmãs, e nessa outra saída tem um centro de recuperação que ficam uns rapazes, olha só, irmãos. As irmãs já entenderam, né? Irmãs. E você não sabe realmente, né, se estão libertos, se não estão libertos. E tem uma caixa d'água, um poço, sei lá o que é aquilo, que eles pegam água. Irmãs, e tudo vazio, era caminho, eu tinha que passar por ali, irmãs. E eu tava assim, toda arrumada. E geralmente você vai pro monte, você vai assim, simples, né? Vai bem assim, simples, né? Na época que eu ia até de chinelo, né? Nas épocas, mas isso foi muitos anos depois, aí aconteceu isso, foi o livramento que Deus me deu com pessoas. Com animais, como é o caso desse vídeo que eu vou colocar aqui, nunca aconteceu não, graças a Deus. Mas irmãs, aí tinha uns rapazes assim, né? Parado assim, bem no posto, tinha uns 5 ou 6. Eles me olharam, irmãs. Ficaram me olhando, ficaram sentados, irmãs. Aí eu tremi, eu falei, Jesus, e agora? Que eu não sei se esses rapazes... Irmãs, e tem muitas histórias que falam. Como eu já... Hoje eu não vou. A última vez que eu fui, foi esse ano que eu fui com o meu pastor e com um grupo de irmãos da minha igreja, mas eu nunca mais fui. Cometi esses erros, irmãs. Um erro. E ali, irmãs, uns 6 rapazes assim, tudo assim, tirando água. Irmãs olharam. E eu senti assim no meu espírito, eu falei, Jesus, e agora? E aí eu já comecei a clamar o sangue de Jesus. Já comecei a clamar, irmãs, o sangue de Jesus. E naquele momento ali que eu parei, irmãs, com a Bíblia na mão, descendo, Deus me deu uma visão de hienas. Eu não via mais os rapazes, eu via hienas, aquele animal. Irmãs, e me deu um medo. Eu falei, Jesus, eu tô só, mas eu não tô só, o Senhor tá comigo, o que eu faço agora?
Mães, foi uma oração muito rápida. E ninguém, irmãs, mata de um lado, mata do outro. Irmãs, nunca mais, irmãs. Foi um erro ali de um grande livramento. Durante muitos anos, acho que eu contei só para uma amiga de oração. E agora eu tô contando aqui, né? Todo mundo vai saber. Foi um erro. Falei, Senhor, o que que eu vou... E eles tudo me olhando já, irmãs. Olhando. Foi quando eu despontei. E era distante. Eles estavam lá na frente, eles olharam. Todo mundo, irmãs. Falei, Jesus, o que que eu faço agora, Senhor? Se eu voltar correndo, é distante, não tem ninguém no monte. Mata de um lado, mata... Irmãs, uma luta. E ali, o Senhor falou assim, minha serva, eu tô contigo. Vou eu te livrar. Aí comecei a falar o Salmo 91, comecei a orar. E comecei a andar, vai que eu tô contigo. Eu falei, tá bom, Jesus. Fui andando e clamando sangue, nem olhei para eles, irmãs. Nem olhei para eles. Irmãs, você não sabe se a pessoa é ou não é. Tem muitas histórias que falam, né? E Deus me deu essa visão clara. Essa visão clara dessas hienas. E ali, irmãs, um deles acho que falou uma palavra, né? Ali eu respondi, mas eu nem olhei, eu passei, irmãs. Aí veio um rapaz me seguindo. E aí tem uma estrada, né? Tem uma estrada descendo, que aí já tem casas, que é onde passa caminhão, onde passa carros. Irmãs, veio um rapaz me seguindo, e eu descendo, orando, clamando o sangue de Jesus. Aí, graças a Deus que vinham outras pessoas, né? Assim, subindo, os moradores, né? E ele ficou mais movimentado. Irmãs, nunca mais, depois daquele dia eu fui pro monte. Nunca mais. Voltei agora, né? Que o meu pastor foi junto com as pessoas, né? Ele foi desafiado. Então, assim, irmãs, muito cuidado com o negócio de monte, mata fechada. Primeiro, irmãs, que nós, seres humanos, estamos invadindo a casa dos animais. Tem isso também, irmãs. Se Deus ouve no monte, se é melhor no monte, se não... Não vou entrar em mérito nisso, irmãs. Eu fico com o apóstolo Paulo, que ele fala, orai sem cessar. Entra no teu quarto, Jesus fala, fecha a porta do teu quarto. Irmãs, existem muitas coisas e erros que às vezes a gente comete que hoje nem recomendo, irmãs. Erros. Já cometi muitos erros com o negócio de monte. Já, irmã Raquel, já. Né? Eu me lembro aqui de uma outra feita, tem esse não monte não, valezinho, Vale da Resposta, lá pra dentro de Nova Iguaçu. Irmãs, é um valezinho mesmo. E lá é um local assim muito agradável, é muito pra lá. E lá, irmãs, é distante, irmã Raquel, é distante. Isso foi também no início, irmãs, da minha decisão a Cristo. Eu tinha uma amiga de oração, né, que depois a gente se distanciou, que ela foi para um lado, eu fui para o outro, né. Se distanciou assim, geograficamente, mas naquela época ela era uma amiga assim muito próxima de oração. E a gente ia muito para monte para orar. Mas nesse dia, em especial dos meninos, eu tava só, eu e Deus, né. Mas nesse Monte da Resposta, que é um valezinho lá para dentro da Pedreira, um pouco assim depois, né? Porque na Pedreira tem um outro monte que eu também fui uma vez, mas esse é bem para lá, um valezinho muito assim agradável, irmãs. Uma vez me deu um estalo, eu falei assim, vamos lá no monte? Ela falou assim, vamos. Já eram umas 5 horas da tarde, irmãs. Chegamos lá já de noite. Irmãs, aí eu olhei para ela e falei assim, e agora? A gente vai assim mesmo? Ela olhou para mim, vamos ver se tem alguém lá. E era assim distante. Irmãs, o mato começou a balançar. Quem estava vindo? Uma moça, corajosamente, uma adolescente, estava lá orando lá sozinha. Eu ia, fulano, é uma moça.
Pô, ela sozinha, ela foi, então vamos. Aí nós fomos lá, oramos lá rapidinho, começou a me dar medo, começou a irmã Raquel. E descemos rapidinho, irmãs, perdemos a viagem porque ela é longe. Mas assim, são erros que a gente comete, falta de prudência, até de sabedoria, que não é bom se cometer, irmãs. E esse rapaz, que eu vou botar o vídeo aqui, ele estava na mata fechada. E os animais, a mata é a casa dos animais, irmãs. A mata é a casa dos animais. Quem vai lá tá invadindo o espaço somos nós, seres humanos. Irmãs, a onça tá lá só olhando, irmãs. Muito tempo olhando. Muito tempo olhando ele. O vídeo era um vídeo assim longo, ele pregando a palavra, né? Igual como eu tô aqui, a câmera tá aqui. E ele pregando e pá, pregando, pregando. Irmãs, e a onça lá atrás só olhando ele, irmãs. Só olhando. Olha, eu vou te falar aqui uma coisa que eu já falei isso aqui. O Deus que nós servimos, ele manda, inclusive no reino dos animais. Manda, irmã Raquel, manda. Depois eu vou contar o testemunho aqui de uma senhora, não nesse vídeo, que esse vídeo já tá longo. Deus manda em todos os reinos. Deus mandou fechar a boca daqueles leões lá de Daniel. Irmãs, Deus deu ordem para o peixe engolir Jonas. Depois eu vou contar um testemunho aqui, irmãs. E Deus ali deu ordem para aquela onça não matar aquele jovem. E eu só vou colocar aqui o vídeo porque foi um livramento de Deus, história boa, né? De um livramento, como é que Deus age. Porque se fosse tragédias, irmãs, eu não ia botar isso aqui não, amada igreja. E eu creio que aquele que serve ao Senhor com sinceridade, com honestidade, com integridade, com pureza de coração, irmãs, contrito de coração, irmãs, Deus livra, como Deus me livrou. Como Deus me livrou, irmãs. Aquele monte daquele gente, eu não sei se estavam com facas, irmãs. Deus livre, irmãs. Deus livre, irmã Raquel, Deus livra. E ali, irmãs, outra coisa que me chamou a atenção, ele estendeu a mão assim, eu falo aqui no canal, a tua mão tem fogo. A tua mão tem fogo. E ali, irmãs, ele pregando, e pela câmera ele vê desse lado aqui, a onça vindo. Irmãs, Deus fechou a boca daquela onça. Segundo, eu creio que esse irmão estava em jejum. Terceiro, esse irmão estava no espírito. Quarto, esse homem estava na posição de Deus. Porque se era pessoas duvidosas, irmãs, teria sido um fim trágico. Ele estava todo arrumado de terno. Eu creio que aquela onça não sentiu o cheiro ali de carne, não, amada igreja. E ela, irmãs, ela fica muito tempo lá olhando, acho que para ver até se ele representava alguma ameaça para ela. E eu achei a postura desse jovem pastor fabulosa, porque ele só estendeu as mãos, ele não tentou correr. Outra coisa, irmãs, com animais selvagens dessa espécie não é bom correr, porque é aí que... E ali eu fiquei observando e fazendo um paralelo com o inimigo da nossa alma. Ele fica só espreito olhando, observando. Irmãs, ela ficou muito tempo lá atrás olhando. Aí ela vem, aí ele olha, uma onça, ele olha para trás. E ali ele estende a mão, ele fala: Jesus, tira essa onça daqui, tira essa onça daqui, tira... E filmando, irmãs, vocês vão ver. Tira essa onça daqui, Jesus, tira. Aí ele estende as mãos e a onça vai e passa, vai embora. E ali, irmãs, ele até encerra. Eu creio que com aquela dali ele foi até embora com os equipamentos dele. Então, irmãs, o Deus que nós servimos é um Deus que manda inclusive no reino dos animais. Amém? Creia. Deus abençoe. Paz. Por mais que seja de uma igreja mundana,
Deus vai permitir estar lá e depois vou tirar do sistema religioso. Aleluia. Deus, ele tem estratégia para ganhar teus escolhidos. O diabo não tem estratégia para ganhar para o inferno? Sim ou não? Satanás tem estratégia para enganar os escolhidos, para enganar o povo, para enganar as nações. Mas Jesus tem estratégia para ganhar, para salvar, para libertar. Jesus tem estratégia. Jesus, ele tem, aleluia, os seus planos para ganhar os teus escolhidos. Quem está entendendo, meus irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Quem está entendendo? Por isso que a palavra de Deus vai dizer em 1 São João 4, verso, aleluia, de número 5. Do mundo são, por isso eu falo do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ou seja, aqueles que são de Deus, aquelas almas que pertencem a Deus vão ouvir a palavra de Deus. E essas almas que Deus escolheu, meus irmãos, Deus, ele vai permitir alguns deles ir para uma igreja mundana, por ficar ali um momento, por causa da palavra de Deus. Mas Jesus, ele vai tirar as escamas carnais, Jesus vai tirar as escamas do erro. Jesus vai tirar as escamas do falso evangelho. Eles vão ver o escândalo que está nessas igrejas mundanas e vão sair. E vão se enquadrar num caminho apertado. Ou seja, Jesus, ele sabe trabalhar, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele sabe trabalhar. Então, aleluia. Então, Jesus, ele falou, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Jesus, tira essa onça daqui, Jesus. Tira, meu Deus, essa onça daqui. Olha a igreja. Olha a onça ali, ó. Ó. Em nome de Jesus. Tira, Jesus, essa onça daqui.